partir de agora, nós vamos ver o acesso a banco de dados através do Laravel. Eu já quero falar aqui que é muito fácil, viu, trabalhar com acesso a banco de dados no Laravel, porque ele já traz todo o suporte a diversas bases de dados. Então, como nós vamos fazer essa configuração? Lá na estrutura do seu projeto, nós temos um arquivo lá, .env, tá vendo? É nesse arquivo que eu vou definir as configurações do meu banco de dados. Então, o que eu fiz aqui? Eu já criei um database aqui no MySQL que eu chamei de Laravel. Tá? Então, essa é a minha base de dados que eu vou trabalhar e ela não tem nada, tá? Uma base de dados vazia. Então, agora eu vou definir essa base de dados para poder trabalhar na minha aplicação. E eu faço isso lá no arquivo .env. Então vamos abrir esse arquivo aqui. E eu tenho algumas configurações e dentre elas eu tenho aqui, ó, as configurações de banco de dados. Então DB Connection eu vou informar qual é o sistema gerenciador de banco de dados que eu vou utilizar, nesse caso é o MySQL. DBHost, o IP do seu servidor de banco de dados, como o nosso banco de dados está instalado localmente, é endereço do localhost, né, 127.0.0.1. A porta de conexão do banco de dados, a porta padrão do MySQL é 3306. O nome do database, que é aquele que eu acabei de criar aqui, né, ó, Laravel, então é esse nome que eu vou colocar lá. Usuário do banco de dados, aí é o seu usuário e senha do banco de dados. Eu já tinha criado um aqui para mim, chamado Túlio, e a senha Túlio123. Pronto, já estamos conectados no banco de dados. Um dos recursos que o Laravel possui é um sistema chamado aí de migrations. O que é isso? O migration é como se ele descreve um estado no banco de dados. Então eu posso utilizar o migration para criar tabela, para excluir tabela, para criar relacionamentos, alterar campos da tabela, né? Adicionar, remover colunas, definir se a coluna vai ser nula ou não, enfim. Toda a manipulação de tabelas no banco de dados eu posso fazer através dos migrations. Então, aqui eu já estou na página de documentação do Laravel para a gente começar a trabalhar com os migrations com base nela, né? Primeira coisa, então, que eu vou fazer é o seguinte. Os migrations, eles vão ficar aqui, ó, dentro do diretório database. E aí eu tenho aqui os meus migrations. O Laravel traz para mim dois migrations iniciais. Eu não vou me preocupar com isso aqui por enquanto, não. E nós vamos criar o nosso, tá? Então, olha aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na documentação. Para eu criar um migration e já criar a tabela, qual que é o comando que eu vou usar? Esse aqui, php artisan make migration. O nome do seu migration, então aqui ele definiu o nome create user stable. É legal esse nome, né? Que aí fica bem claro que esse migration vai criar a tabela usuários. -- create e o nome da sua tabela. Então ele vai criar uma tabela com esse nome aqui de usuário. Então nós vamos vir aqui no nosso terminal, dentro do diretório do projeto, e nós vamos executar esse comando aí. Então, ó, php artisan make migration. O nome do migration vamos chamar então
Aí tanto faz, acho que vou colocar tudo aqui em português mesmo, tá? Cria tabela clientes, menos, create, é o nome da tabela. Então vou chamar essa tabela aqui de clientes. Nós vamos padronizar, gente. Deixa eu... Só para ver se dá para visualizar. Isso. Ah, ele não completou aqui. É só para visualizar toda a linha, tá? De comando. Nós vamos padronizar todos os nomes de tabela no plural. Então eu vou criar uma tabela aí chamada clientes. Vou utilizar o nome dela no plural. Então aqui você já tem a informação da linha de comando inteira, tem aqui na documentação também. Mas eu quero voltar aqui só para te mostrar uma coisa. Antes de executar esse comando, dá uma olhada aqui que nós temos dois migration. Quando eu executar, na hora ele já vai criar um terceiro arquivo aqui, ó. Então vou dar o Enter. Opa, eu fiz alguma coisa errada. Vamos ver o que aconteceu. Ah, é que acabou ficando junto aqui. Peraí. Deve ter sido pelo fato de eu ter redimensionado a tela. Vamos lá de novo, então, ó. PHP Artisan Make Migration, cria tabela clientes create igual clientes. Enter. Pronto, perfeito. Ó. Criou então o meu migration chamado cria tabela clientes e a partir desse migration eu posso definir os campos da tabela. Vamos só entender uma coisa aqui. Como prefixo no nome do migration, nós temos aí a data e o timestamp de criação. Por que disso? Primeiro que é para ficar ordenado de acordo com a sequência que você foi criando a tabela. Essa ordem é importante em função dos relacionamentos, né? Porque eu preciso primeiro criar a tabela para depois fazer aquele relacionamento com a tabela já existente. Então a primeira coisa é isso. O segundo, quando eu vou executar esses migrations, eles são executados na ordem de criação. Tá? Então é de acordo com o timestamp que o Laravel vai saber qual é a ordem que ele deve executar os migrations. Esses dois aqui eu não vou utilizar no momento, então eu vou excluir, tá? Esses dois migrations aqui. E vou ficar só com o nosso mesmo, que a gente acabou de criar. Agora vamos dar uma olhada neles. Esse arquivo, ele está dividido aqui em duas partes, né? Eu tenho uma função app e uma função DAO. O que significa isso? As funções app, tudo que tiver aqui, vai ser utilizado para criar, né? Cria uma tabela, adiciona um campo, faz uma modificação e assim por diante. E tudo que tiver aqui na função DAO é para a gente fazer o rollback. Então, por exemplo, aqui no app eu tenho create, para criar minha tabela clientes. Se eu der um rollback na criação, o que tem que fazer? Ele tem que apagar a tabela clientes. Então ele vai dar um drop na tabela clientes. Então tudo que tiver no app é para a gente fazer e tudo que tiver no DAO é para a gente desfazer. Tá? Então, a grosso modo é assim que funciona o migration. Por padrão, eu já tenho aqui uma variável table que vai representar a minha tabela e ele já traz para mim dois campos. Um que é o ID, que já é o campo que será utilizado como chave primária da tabela, e o outro que é o
timestamps. Este campo aqui, timestamps, já vai criar dois campos lá na sua tabela do banco de dados. Um campo para armazenar o timestamp de criação de um registro e outro campo para armazenar o timestamp da alteração do registro. Do jeito que está aqui, já é possível testar o migration, a conexão no banco e tudo mais. Então, olha aqui. Eu vou voltar aqui mais uma vez só para mostrar que realmente eu não tenho nenhuma tabela aqui no banco. E vou executar aquele migration. Como que a gente executa? Vamos dar uma olhadinha aqui na documentação. Ó. PHP Artisan Migrate. Pronto. Aqui eu executo todos os migrates. Então vamos vir aqui. PHP Artisan Migrate. Olha aqui a mensagem. Tabela criada com sucesso e o timestamp, né? Ou seja, qual foi o migrate executado? Foi esse migrate aqui, ó. Cria tabela clientes. Vamos lá no banco de dados agora. Vou reler o database. Opa! Aqui agora eu já tenho alguma coisa. Eu tenho duas tabelas. Uma que é a tabela efetivamente que eu pedi para criar, chamada clientes, e outra que o Laravel cria, que é uma tabela chamada migrations, que ele vai utilizar para gerenciar a execução dos migrations, certo? Se eu vier aqui e executar novamente essa linha de comando, o que vai acontecer? Não tem nada para fazer. Por quê? Porque esse migration já foi executado. Tá? Então ele não vai criar novamente a tabela. Como que ele sabe disso? Através dessa tabela aqui, Migrations, onde eu tenho quais migrations já foram executados. Então o Laravel só vai executar para mim os migrations que não estiverem aqui. Agora vamos dar uma olhadinha na nossa tabela clientes. Se nós viermos aqui, ó, a tabela clientes, ela possui três campos. Um que é a chave primária do registro, o campo que vai armazenar o timestamp de criação de um registro e o campo que vai armazenar o timestamp da alteração de um determinado registro. Se nós olharmos a estrutura da tabela, olha que legal. O simples fato de ter colocado table ID, o Laravel já sabe que isso aqui é a chave primária da tabela. Então olha como que ele configura o campo. O campo, o nome da coluna é ID, tipo de dados big int, PK, ou seja, primary key, o NN, not null, e UN, unique. Ó, o unique não, o unique é o quê? O N é unsigned. Isso aqui é que não tem positivo e negativo, né? Ele é sem sinal. Ou seja, ele é sempre negativo, ele é sempre positivo. Eu não vou ter uma chave primária com valores negativos. E tem mais uma opção aqui, né? Que ele já criou automático, o AI, de auto-incremente. Ele também permite os timestamps como default serem nulos. Então se houver algum problema aí, o banco de dados não conseguir pegar o timestamp ou a pessoa não enviar o timestamp, aí vai depender de como que você está trabalhando, ele permite que isso aqui fique nulo no ato da inclusão de um novo registro. Tá? Só para finalizar essa aula, para a gente ver que é muito gostoso, né, de trabalhar com banco de dados aqui no Laravel, eu vou excluir essas tabelas. Poderia dar um rollback, mas é muito simples, né? Então eu vou excluir as tabelas. Pronto. E vamos acrescentar alguns campos aqui na tabela. Ó. Só para ficar na ordem, eu vou deixar o timestamp para baixo. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui na documentação.
o que o Laravel traz de disponível para nós no que diz respeito às colunas, né, da nossa tabela. Então aqui eu vou ter o tipo de dado e a descrição desse tipo de dado. O que nós vamos utilizar? Eu vou querer criar uma tabela que vai ter o ID, nome, idade e e-mail. Só isso. Uma tabela bem simples para demonstrar aqui a utilização do Migration. Então, tipo de dados. String. Deixa eu procurar ele aqui. String. Qual que é a possibilidade? Eu defino o nome do campo e o tamanho do campo. Tá? Então isso aqui equivale lá no banco de dados a um varchar com um determinado tamanho. Lembrando que o varchar, o que ele vai fazer? Ele ajusta o campo à quantidade de caracteres que está lá inserido no banco de dados. Então, por exemplo, você criou lá uma string de 100, mas ocupou só 50, ele ajusta esse campo para 50. O que ele não faz é extrapolar o 100. Então vamos criar aqui o nome e o e-mail do tipo string. Então $table, tipo de dado string, nome do campo é o nome do usuário. Eu não vou definir o tamanho aqui não, viu? Vou deixar padrão. Table string nome da coluna, eu vou colocar e-mail. E a idade, table. Vamos dar uma olhadinha aqui na documentação. Eu tenho um tipo de dado aqui chamado integer. Olha aqui, integer equivale a uma coluna lá no banco de dados do tipo inteiro. Então é isso aqui mesmo que eu quero. Então integer idade. Pronto, vou salvar isso aqui. E eu vou apenas executar o migrate. Então, PHP artisan migrate. Como eu não tenho nada lá no banco de dados criado, aí sim ele executa novamente o meu migrate chamado cria tabela clientes. Se você vier aqui no banco de dados agora, isso aqui é o antigo, né? Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Vou reler aqui o meu esquema. Tenho as duas tabelas, clientes e migrations. E lá no cliente agora, eu tenho a estrutura que eu defini lá, nome, e-mail e idade. E se você vier aqui na estrutura da tabela, o que eu tenho? Os campos string, como eu não defini o tamanho, ele me colocou aqui o tamanho máximo, né? Que é 255 caracteres. Também, como eu não defini a opção de permitir nulo, ele já colocou que os campos são not null, então não permite nulo, e a idade inteira aí. Então fica bem prático a gente trabalhar com banco de dados através dessa estrutura que o Laravel nos fornece. Então só lembrando, os migrations ficam dentro do diretório database, migrations, e a configuração no banco de dados você faz mediante o arquivo .env. Então na próxima aula a gente volta
para mostrar alguns recursos, né, que esse Migration nos oferece para trabalhar com as tabelas lá no banco de dados. Então, um abraço a todos.